Olá, alunos! Preparado para mais uma aula de História? Então, pega o seu livro Trilhas, módulo 3, do capítulo 7, e vamos continuar com o nosso assunto principal, que é o Brasil se moderniza, e dá ênfase sobre o fim da Primeira República, em especial as mulheres na política, da página 274 a 276. Vamos falar aqui como é que eram as mulheres na política, né? Então, vocês lembram que as mulheres no passado, elas não podiam participar, né, mesmo, da política, né? Então, nas primeiras décadas da República, as mulheres elas tinham pouco acesso à educação e quase nenhuma participação na política brasileira. Até na década de 1930, elas não podiam votar nem se candidatar a cargos políticos. Nesse período, alunos, as mulheres passaram a se organizar e a lutar por direitos políticos. Após muitos anos de luta, já mais ou menos em 1934, finalmente a participação feminina na política foi regulamentada na Constituição. Dessa maneira, as mulheres passaram a ter direito a se inscrever como candidata e como eleitoras. No ano de 1920, surgiram vários grupos intitulados Liga para o Progresso Feminino, que foram o embrião da Federação Brasileira do Progresso Feminino, que tem um papel fundamental na conquista das mulheres do direito ao voto. A confederação ela foi fundada em 1922, então, pela Berta Maria Júlia Lutz, que liderou o movimento decisivo na conquista do sufrágio feminino. Então, vocês podem observar aí nessa imagem a Berta Lutz, em 1975. Ela foi uma das pioneiras, as mulheres, né, a lutar, né, para fazer com que as mulheres, né, entrassem na política, porque no passado só eram os homens que tinham esse poder, né? Então, lá em 1933, a médica paulista Carlota Pereira de Queiroz, ela foi a primeira mulher a ser eleita deputada federal. Olha que bacana, não é mesmo? Ela participou dos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte entre 1934 e 1935. Berta Lutz, que era líder na defesa dos direitos jurídicos da mulher, também foi convidada, então, pela deputada Carlota para trabalhar em conjunto na Constituição em 1934. Carlota ela foi eleita na nova legislatura, ela tomou posse a segunda deputada brasileira, Berta Lutz. Que interessante, não é mesmo? Então, elas foram grandes responsáveis, duas, né, para introduzir as mulheres na política. Vendo que naquela época só os homens eles tinham direito. Aí tem uma questão aqui para nós comentarmos. A luta das mulheres por direito no início do século XX foi importante? Por quê? O que vocês acham, na opinião de vocês? Sim, alunos, foi muito importante, né? Porque foi de grande importância, porque elas o que aconteceu? Elas tiveram maior participação na política brasileira, que antes elas não tinham esse direito, nem até mesmo de votar, não é mesmo? Agora, eu gostaria que vocês observassem aqui na página 275 essa imagem. Observe com bastante atenção. Aí temos aqui uma questão, não é mesmo? Né? Para nós comentarmos, né? Quantas mulheres foram retratadas nessa fotografia? O que vocês acham? Isso mesmo, apenas uma mulher. Observe aí que tem vários homens, somente uma mulher, até ela está em destaque de chapéu, roupa branca naquele período. O que essa fotografia demonstra sobre a participação feminina na política brasileira no início do século XX? O que vocês acham? Então, a fotografia, ela demonstra que havia pouca participação feminina na política, não é mesmo? Na política brasileira, pois retrata apenas uma representante feminina em meio a diversos representantes masculinos. Então, ao longo dos anos, alunos, a participação feminina na política tornou-se cada vez maior. Atualmente, como é que está essa participação política? Bom, elas constituem a maior parte dos eleitores brasileiros, ou seja, as mulheres, a maior quantidade são as mulheres que votam, né?
Porém, alunos, o número de candidatos a cargo político ainda é menor, né, que o número dos candidatos masculinos. Nas eleições municipais de 2016, por exemplo, cerca de 30% dos candidatos eram do sexo feminino, ou seja, 70% era dos masculinos. Mesmo que um grande espaço da política tenha sido conquistado pelas mulheres, muito ainda precisa ser feito para que elas tenham uma representação maior na política brasileira para defender todos os seus direitos, não é mesmo, alunos? E aqui nós temos a atividade na página 276, né? Vamos fazer juntos? Complete as frases com as palavras a seguir: deputada, voto, Berta Lutz e conquista. Na letra A, até a década de 1930, as mulheres não tinham direito ao quê? Isso mesmo, ao voto no Brasil. Na letra B, alunos, a conquista de direitos políticos pelas mulheres só ocorreu após muitos anos de luta. Na letra C, a Berta Lutz, ela foi uma das líderes do movimento, né, que reivindicava os direitos para as mulheres. E na letra D, Carlota Pereira de Queiroz foi a primeira deputada federal a ser eleita no Brasil em 1933. Se vocês colocaram assim, vocês acertaram. Na questão 2, vocês vão marcar um X nas frases que apresentam apenas informações corretas. E quais são essas frases? As mulheres, elas passaram a ter direito ao voto em 1910? Não é mesmo? Só a partir de 1934. Atualmente, a maior parte dos eleitores do Brasil é formada por mulheres? Sim, a partir de agora só as mulheres, a maioria são mulheres, mais do que os homens. O número de mulheres que se candidatam a cargos políticos no Brasil ainda é menor que o número de homens? Sim, com certeza. Aí na questão 3, em sua opinião, por que é importante que as mulheres participem da política do nosso país? Bom, isso é uma resposta pessoal, tá bom? Mas a minha sugestão, alunos, é dizer que é muito importante para que elas possam ter maior representatividade, né? Representatividade na defesa dos seus direitos, não é mesmo? De todo o povo brasileiro, ou seja, elas também têm direito a votar, têm direito a eleger as pessoas que elas gostariam que ficasse no poder, tá bom? E reivindicar mais seus direitos. E assim, aluno, nós terminamos mais uma aula. Muito obrigada, espero que tenham gostado. Não esqueçam de dar o seu link, seu like, né? Até a próxima aula. Tchau, tchau!